ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Mais uma sexta-feira entrando no lar da família sergipana. E, excepcionalmente, hoje a gente faz a locação, entendeu? De forma diferente. Ainda não é o nosso cenário definitivo, mas logo, logo será, para a alegria de todos os artistas sergipanos. E eu abro hoje com mais uma entrevista cultural. Desta feita com o escritor Cassiano Celestino de Jesus, com o livro Corpos em Chamas. É um tema extremamente político, polêmico e atual, tá? Isso vem lá da Idade Média. Então vem desde os primórdios do mundo. E o escritor Cassiano Celestino, ele consegue, entendeu, colocar no papel as necessidades, tá, que levaram as pessoas com o preconceito que até hoje é existente. O preconceito até hoje é existente. Cassiano, boa tarde. Boa tarde, Valadão. Primeiramente, obrigado pelo convite. A mais uma edição da Edize, que é a editora do Diário Oficial do Estado de Sergipe. Nossos agradecimentos à Cândida, que gentilmente nos deu o telefone do Cassiano para que nós pudéssemos fazer o convite. Na hora eu disse a ela, eu digo, Cândida, é um assunto muito polêmico, né? Celestino, Corpos em Chamas, tá? Fala de, vamos dizer, sex appeal, de pegada, de taras, de sexo profano. Como você chegou a esse tema? Valadão, primeiramente é importante ressaltar que o livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe. E aí é fruto de pesquisa acadêmica. Foram 2 anos debruçado em fontes medievais, pesquisando sexualidade. E o livro surgiu em uma tarde, eu estava em casa, e o professor da graduação, da disciplina de História Medieval, mandou para mim uns arquivos do século XIII e depois do século XV. E aí, eu lendo o espanhol bem antigo, bem rústico, eu encontrei umas práticas punitivas para alguns sujeitos que faziam determinadas práticas, que eu estou chamando de práticas sexuais, que eram consideradas na época como desviantes, pecaminosas, ilícitas e até mesmo criminosas. No caso, você se refere a práticas sodômicas. Exatamente. Tá, hoje, você veja bem, o que eram consideradas práticas sodômicas, hoje com a nova ideologia de gênero, você veja bem, a aptidão sexual de cada um é um problema pessoal. Hoje não seria crime o que foi crime no tempo medieval. Exatamente. Quantas vidas você acha que foram ceifadas por esses pecados? Num livro, eu falo de alguns grupos que existem várias idades médias. No livro, eu estou falando do século XIII, Espanha Antiga, início da modernidade. Então, só nesse grupo que eu estudei, nessa documentação, que é vasta, e eu ainda nem terminei, estou terminando o doutorado ainda, pensando já isso. Então, comecei a estudar e pesquisar as fontes, ler as fontes históricas na época da graduação, e agora estou terminando o doutorado ainda além das fontes que não teve fim. Então, só nessa documentação, que foram 5.000 códigos legislativos, é o direito constitucional da época, só nesse período aí, século XIII, foram mais de 1.000 corpos queimados. Era praticamente a Inquisição botando pra lenhar. Se o rapaz tivesse uma tendência, no caso a pessoa GLBT, era queimada viva. Exatamente. Era uma prática punitiva da época. Isso vai do século IV ao século 14. XIV. Então isso engloba, vamos dizer assim, a Igreja de Atos, tá? Talvez a composição do primeiro papado, tá? O primeiro papado que tinha uma dúvida de onde aconteceria. Poderia ser na Ásia, poderia. E nós tínhamos 2 Itálias na época, entendeu? Constantinopla e Roma. E tinha a dúvida, tanto é que ficou a Igreja Romana. Então, como você enfoca
no Velho Mundo, a Espanha estava muito próximo dos conselhos e os monastérios, tá certo? Serviam como casas de detenção, casas de correção, entendeu? Porque o aspecto eles davam o seguinte, a gente vê na Bíblia a composição do eunuco, entendeu? O eunuco não quer dizer homoafetivo. Necessariamente o eunuco não era gay, era um cara que era castrado para servir os reis, tomar conta dos seus haréns, mas famílias também faziam a castração dos seus filhos, né? Exatamente. E a castração assume diversas configurações nesse período. No livro, na minha pesquisa, por exemplo, em Espanha, a castração tem uma configuração diferente da Igreja Ortodoxa Bizantina que você falou de Constantinopla, que é a segunda Roma. Lá, os eunucos eram castrados e a castração não era uma prática punitiva. Em Espanha, a castração era uma prática punitiva, porque essa configuração de não existiam eunucos em todas as monarquias e reinos da época. Em Espanha, na monarquia de Afonso X, que eu estudo, não existia a presença de eunucos. Não existiam, quando existiam homens castrados, é porque eles sofreram algum tipo de violação. Nesse caso, a violência era porque esses castrados tinham assumido uma prática que era tida como desviante, que é o que hoje chamamos de homossexualidade, e na época, sodomia. Mas você veja bem, ô Cassiano, a gente tem conhecimento através da história de que alguns reis, nos seus haréns, tinham também homens que eram abusados sexualmente. Existiam a figura que hoje a gente vê, GLBT, do travesti, ela, nesta época, já existia, entendeu? Como servo sexual, escravo do rei. Até mesmo porque tinha um hábito dos grandes conquistadores de serviciarem o reino conquistado. Você encontra, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão com Salomão, da Bíblia, no Velho Testamento, como foi que Salomão era um conquistador, então para não ter que matar o rei, ele desposava da filha do rei. Mas posteriormente, alguns conquistadores usavam sexualmente o rei conquistado e depois o matavam. E alguns cometiam até o suicídio. Mas quando você vê Corpos em Chamas, dentro desse livro você tem uma visão, digamos assim, romântica desses pecados? Ou você também age como um juiz sentenciando as pessoas? O historiador nunca age como juiz. O nosso papel é nunca julgar o passado, apenas compreender. Então, e essa é a minha maior dificuldade também, e acredito todo historiador também. A gente olhar para o passado nunca com os olhos do presente, senão estaríamos cometendo o chamado, que é o pecado mortal de todo historiador, que é o anacronismo. Então, o nosso papel sempre é compreender e nunca julgar. E tentar deixar de lado a nossa subjetividade e olhar para as fontes históricas que chegam até a nossa contemporaneidade com os olhos do passado, com as perspectivas do passado e com a visão de mundo do passado. Com a sua experiência como escritor, lógico, você acha que o comportamento do homoafetivo na era medieval tem alguma diferença das práticas do homoafetivo contemporâneo? Não. O que muda é a terminologia. Se na época medieval eram chamados de sodomia e existia toda a série de preconceitos, discriminação e violentação como existe hoje, o que mudou, a virada vai ser a modernidade. A partir do século XVII, com o Renascimento e Iluminismo, se era chamado de sodomia, aí o discurso médico, científico, a partir da modernidade, vai chamar de homossexualidade. E aí o termo, se sodomia era um termo que ligava a Bíblia, a religiosidade, porque estamos falando da Idade Média, uma época teocrática, na modernidade, e essa recusa de Deus que existe na modernidade, com o Iluminismo e o Renascimento, o termo vai mudar. Deixa-se de lado o termo sodomia, que a ideia de Sodoma e Gomorra, e passa agora com o discurso médico a se chamar de homossexualidade. O termo homossexualidade, na verdade, homossexualismo na época, como uma doença. Como uma doença, e não é. Exatamente. Então este livro poderia
contribuir de alguma forma para elucidar o entendimento e o conhecimento de uma pessoa, o cara às vezes diz, rapaz, eu não sei se eu sou gay ou não. Entendeu? Tem gente que tem essa dúvida. Uns acham que não são, outros acham que são. Esse livro pode elucidar isso? Sim, mas eu diria que o livro foca muito mais, foge dessa perspectiva mais psicológica, que é mais da psique. E eu falo de subjetividade, que obviamente estou pensando da psicanálise. Eu trato de psicanálise no terceiro capítulo do livro, mas é pensando não de aptidão, orientação, mas eu foco muito mais nas violências, nas práticas punitivas que esses corpos sofriam. No doutorado, eu estou pensando mais, os meus capítulos focam muito mais nas questões psicológicas, de aptidão, orientação e psicanálise. Eu aprofundo agora. Você acha que se tirava a vida de homoafetivos mais na época medieval ou nos dias de hoje? Tem mais pessoas perdendo vidas pelo preconceito sexual? Eu diria hoje. Quer dizer que hoje, no mundo contemporâneo, liberal, ainda se mata mais homoafetivos do que no passado. Eu acredito que sim, porque hoje é muito mais fácil documentar. Então, eu não conseguiria afirmar que no medievo matou muito mais do que hoje, porque as fontes que chegam até a gente é escasso. Então, eu estaria mentindo. Foi muito mais antes do que hoje. Hoje, os números de hoje já podem me confirmar que é muito mais hoje do que na época medieval. Essa violência era mais sanguinária naquela época ou hoje? Porque hoje você tem vários tipos de armas, você tem revólver, você tem tudo. E naquela época era na espada. A crueldade era mais no passado ou hoje? Outro termo para a gente relativizar. Porque se eu chegasse a falar o medievo é uma época muito mais cruel e violenta do que hoje, estaria cometendo também um erro, um equívoco. Porque sempre olhar. Era uma sociedade tipicamente cruel, violenta, e os homens medievais não tinham essa ideia que nós temos hoje de falar. Ninguém olhava para o outro e falava, você é muito cruel, você é muito violento, isso é errado. Era uma sociedade que vivia com isso. Era uma sociedade que vivia, que se lucrava e que vivia sob regime da guerra constante. Eles viviam, acordavam com guerra, dormiam com guerra e sobreviviam através da guerra. E a guerra também facilitava isso, né? Porque quando você estava, por exemplo, vamos uma guerra que durou muitas cruzadas. Então os soldados deixavam suas famílias e aí um aliviava o outro, não é o termo que se usa hoje em dia? Um aliviava o outro, né? Bom, gente, eu conversei com o professor Cassiano Celestino de Jesus, Corpos em Chamas, Masculinidades e Práticas Sexuais Desviantes no medievo ibérico, na Ibéria no tempo medieval. Tá? A gente recomenda aí mais um lançamento da Edise e, gente, vamos voltar ao livro lido. O livro e-book é bacana, mas é primordial você pegar no papel, ver a textura e uma capa bem projetada. Eu não sei se você tem um conhecimento teológico, mas é um misto assim. Talvez seja uma inspiração a Lilith. Sabe quem foi Lilith? Entendeu? Para muitos, um demônio. Para alguns, a primeira mulher criada no mundo para conviver com Adão. Mas isso é uma coisa polêmica para um outro programa. Muito obrigado, Deus o abençoe. Vamos ao break e na volta eu volto com fotografias de Sergipe. Bem, gente, estamos de volta para mais uma entrevista com mais um talento sergipano. Esse cara aqui é freguês da gente, é nosso colega aqui na Câmara Municipal de Aracaju, faz parte da estrutura de comunicação, entendeu? E a gente convida ele porque ele é um cara que está sempre virando. Ele já foi tema, faz decorações, entendeu? Em várias coisas você vai encontrar a arte da fotografia do Gilton Rosas. E recentemente ele esteve no Maranhão para fazer uma série de fotografias ecológicas. Boa tarde. Tudo bem, Gilton? Boa tarde, Roladão. Tudo bem, graças a Deus.
Que bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu tenho notado você em diversas fotografias de decorações de mansões em Sergipe, entendeu? Então eu vejo que você se relaciona muito bem com os arquitetos. Você é arquiteto, né? Também, porque assim, eu sou arquiteto de formação. A fotografia, essa fotografia que a gente fala que é a fotografia padrão fine art, que é a fotografia para decoração, ela está muito em evidência. Todas as vezes que você vai numa mostra de arquitetura, design ou paisagismo, cito a Casa Cor, eu cito também a Mostra Aracaju, tem sempre fotografias decorando os ambientes. Essa fotografia, ela vai enaltecer mais, ela chega a ser destaque até no ambiente. Gilton, por quê? Fotografia é mais barato do que um quadro? Ou fotografia pode ser mais cara do que um quadro? Eu gosto de falar sempre que a minha fotografia, eu vou falar da minha. A minha fotografia em especial, ela não tem preço, ela tem valor. Eu trabalho ela no papel algodão, eu imprimo ela no papel algodão, fibra 100% algodão. A gente não trabalha com impressoras comuns, são impressoras de pigmento. Bom, em outras palavras, ela é impressa num pano. Ela é quase uma sublimação. Não, ela é impressa em papel, só que esse papel recebe fibra de algodão. Ah, É um papel japonês, é um papel que torna essa nossa fotografia com um valor elevado um pouquinho. Agrega esse valor, porque, como eu falei, ela é em fibra de algodão, ela não recebe tinta, é pigmento mineral. O fechamento dela é especial. Então é uma fotografia com conceito museológico. É uma fotografia que ela pode durar até 100 anos na parede. a erosão do tempo, do vento. Nosso maior problema é a umidade. Para nossa fotografia, o maior problema é a umidade. Nós fechamos ela com vidro na frente, afastamos a fotografia do vidro com uma baguete e por trás ela tem todo o fechamento. Então por isso que ela torna-se essa fotografia diferenciada. Ela já entra no conceito de obra de arte. Então se você falar que a fotografia ela é mais cara ou mais barata do que uma obra de arte, lógico. Eu já falei pintura. Desculpa, uma pintura, tudo bem. Então todo artista... O seu trabalho é arte. É arte. Todo artista tem o seu valor. E por isso que eu gosto de sempre ter esse diferente. Valor é uma coisa, preço é outra. No caso dessa peça, você falou que tem uma separação de uma baquete, não criaria fungos, a própria umidade não faria fungos nesse meio neutro entre o vidro e a peça? Não, justamente por isso, porque ela é toda fechada. Quando o pessoal coloca na moldura e coloca o vidro, ele coloca um selante por baixo, afastando um pouquinho a fotografia do vidro. Então, evitando realmente a entrada de umidade e de fungo. Que dão aquelas teias de aranha. Não entra. A não ser se você estiver colocando em uma molduraria que não esteja trabalhando no padrão fine art. Tem também esse aspecto. Tem esse aspecto. Não é Nem toda vidraçaria é uma molduraria. Nem toda vidraçaria é uma molduraria. Vivendo e aprendendo. Uma importante. Quando você tira o papel do rolo, quando você tira o rolo dentro da caixa, suas mãos já devem estar protegidas com as luvas. Você tem que calçar luvas para pegar no papel. Após a fotografia ser impressa, ela tem que ter o tempo de cura e você também tem que estar com as mãos calçadas com luvas. Você não pode pegar, em hipótese alguma, com as mãos cruas, com as mãos nuas. Você na Casa Aracaju já é freguês, mas você foi agraciado e agora já está em outros estados. Sim, nessa semana agora, esse período, eu estou na Casa Cor, Minas Gerais, com a fotografia. Estou levando Sergipe para Casa Cor, Minas Gerais. Eu fui um escritório de design interiores, a Ívia Maia, de BH, e a Mirlene Salles, aqui de Aracaju, elas são sócias. E eles me convidaram para fazer parte da Casa Cor, Minas Gerais. Eu sou o primeiro fotógrafo sergipano a fazer a exposição. Muito obrigado. Parabéns. Estou muito honrado. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado. Eu que tenho a honra de poder entrevistar uma pessoa com tamanho conteúdo. E você sabe qual é o melhor de tudo? Eu estou levando Sergipe para lá, porque a fotografia que eu levei é fotografia de Sergipe. É a fotografia da Foz do Rio São Francisco. Bacana isso, bacana. Quando nós falamos que eu tinha viajado, realmente mês passado eu fui a Chapada das Mesas, que é sul do Maranhão. Eu fui para
fotografar, para captar aquela bela imagem. Eu fiquei impressionado. Quem não conhece a Chapada das Mesas, pode procurar. Ela fica vizinha ao Jalapão. Então, aquela mesma cor de água dos rios que você vê no Jalapão, você vai ver na Chapada das Mesas. Muitas cachoeiras. E quando eu fui para lá, eu já tinha recebido o convite das meninas e já tinha falado, vou procurar alguma coisa realmente que venha ter algo a ver com o ambiente delas. Que o tema é o palco da terra. Fiz uma fotografia, uma série de fotografias belíssimas numa caverna lá. Só que depois nós pensamos bem, por que não Sergipe, né? Então eu levei Sergipe para Casa Cor, Minas Gerais. É a primeira, eu espero que de muitas agora. Bacana. Muito bom. Gildo, a fotografia artística, ela demanda um certo cuidado. Hoje todo mundo com um celular Android é fotógrafo, Correto. tá? É aquela outra coisa. Vamos nos basear no que dizia Glauber Rocha. Uma máquina na mão, uma ideia na cabeça. Ele ganhou Cannes. Então você veja bem, para você bater o que antigamente se chamava de instantâneo, que era o clique, tchau! E com o Android, com câmeras sofisticadas, estabilização de movimento, tira-se ruídos da fotografia. Como é competir com uma pessoa que faz uma fotografia boa, mas que não se repetirá ela mais nunca? Por mais que eu tenha um celular de última geração, ou um Android, ou um iPhone, qualquer que seja eles, você não consegue levar a tamanha qualidade numa impressão. Eu tenho fotografias impressas, para a gente só citar, ter exemplo de tamanho. Eu tenho 2 fotografias aqui em Aracaju, que elas foram impressas, montadas na moldura, e após finalização, elas ficaram maior do que uma cama de casal. Isso quem permite é a máquina fotográfica, é a resolução, é a qualidade da máquina fotográfica. Celular, nunca você vai conseguir fazer isso. Por melhor que seja o celular, você não vai conseguir ampliar uma fotografia com 2,20 metros. Ela não tem resolução para isso. Então, com o Android você não faria uma boa fotografia para um... Eu faço uma excelente fotografia. A gente vê fotografias belíssimas, são aquelas fotografias que são excelentes para ser postadas nas redes sociais. Para levar e pendurar na parede, ela tem que ter uma resolução máxima, tem que ter uma qualidade bem melhor. Eu vou te contar uma particularidade. Há muitos anos atrás tinha uma máquina popular, que a gente não pode falar a marca, que o filme era um cartuchinho. Você comprava o cartuchinho. E eu comprei uma máquina dessa. Eu devia ter meus 15, 16 anos. E tinham 2 fotógrafos que a gente se relacionava bem. Era o Fernando Guru, que Deus já levou, e o Jairo Andrade, que também foi embora. Então a gente estava numa brincadeira todo mundo, e eles estavam sem máquinas fotográficas. Aí eu bati 2 fotos com a minha máquina, tinha até um flashzinho plástico que girava em cima. Aí eles pegaram a minha máquina, meu amigo, pense nas fotografias. Então é aquela tal coisa, arma só atira na mão de homem. Fotografia, a máquina pode ser peba, se o fotógrafo for bom, vai sair uma obra de arte. O olhar é completamente diferente. Eu sei porque, não vou citar nomes, como você falou, mas eu já fui fotografar lugares onde outros fotógrafos com máquina tão boa quanto a minha, ou até superior à minha, foi lá e fotografou, fez a mesma foto. E de repente foi o que aconteceu. Ela não está igual. Lógico, nenhum olhar é igual ao outro. A fotografia ela não está pronta ali na máquina. Ela ainda tem que sofrer uma editada. Isso não é de agora não. Desde quando a máquina foi inventada, lá está falhando o ano agora, 1800, alguma coisa. Não estou lembrado do ano do surgimento da fotografia agora. Ela sempre teve que ir para a ilha de edição. Sempre. Na nossa época que a gente trabalhava com a fotografia de filme, a gente tirava o filme e entregava para revelação. Ali ela já sofria um processo. Se ela seria colorida, se ela seria preto e branco. E hoje na fotografia digital é a mesma coisa. Ela não sai pronta da máquina. Você tem que deixar ela o mais pronta possível.
para você ter menos trabalho na sua edição final. Porém, quando você vai trabalhar essa fotografia, você tem que realmente saber o que é que você quer mostrar. O seu olhar lá no momento do clique já foi primordial. É o passo número 1. A granulação de uma foto num filme de 120 ou 35, ela requer muito mais qualidade do que uma fotografia digital. Correto. Entendeu? Então, uma dúvida que eu tenho, eu passo por isso. Você sabe que de vez em quando eu brinco de fotografia. Eu brinco, porque eu não sou fotógrafo nada, tá? Eu comprei uma máquina semi-profissional e eu saio dando uns cliques, a maioria deles no automático. E saio brincando. Só que a mesma fotografia que eu faço com ela, eu não sei se eu me adaptei ao peso dela, à forma. Eu não consigo fazer esta fotografia no celular. O que eu faço na máquina de forma amadora é muito melhor do que o que eu faço num celular com câmeras sofisticadíssimas. Você sabe para que eu uso meu celular? Para fazer o famoso selfie. Não faz fotografia. Não faço fotografia. Estou chegando agora, Tiradentes, Ouro Preto, Belo Horizonte. Trouxe na minha bagagem, estava até agora já com o computador aberto. Olhei lá, 1.215 cliques. Vou fazer agora uma curadoria, vou fazer uma seleção para ir para selecionar as melhores. Se eu fiz foto de celular, eu acho 5, 6, tudo selfie. Tudo para rede social para realmente mostrar onde eu estava, que é o importante. Uma edição. Hoje você tem vários programas de edição no computador, mas o Android hoje tem apps que deixam de forma prática uma edição. Quando você pega o próprio o sistema de câmera do Android, você já corta, diminui, melhora, tudo isso digitalmente. Aquelas propagandas também que eles chegam até a retirar um fundo, modificar o fundo. Mas nada é igual a você ter um sistema operacional fantástico no computador, com uma tela grande, uma tela calibrada, e para você fazer realmente essa edição. Você diz tela calibrada porque tem variação de cor ou a qualidade da tela do desktop influencia? Influencia assim, não só a qualidade da tela, influencia a qualidade da tela, a luz que a gente tem, se a nossa luz é quente, é fria, qual a luz que a gente está utilizando, luz ambiente. A cor da parede no fundo, para onde a tela está indicando, apontada, também influencia. Então eu tenho que fazer todo esse balanceamento, calibrar essa tela para aquela luz. Para quê? Para que eu traga a luz realmente de como ela foi fotografada. Então a gente vê que fotografia não é Aquela só teoria aquele de clique, que né? foto é luminância e crominância, então essa teoria não é bem assim. Ou continua sendo luminância Continua. e crominância? Continua assim, continua com toda certeza. Não é à toa que a gente tem que calibrar o monitor para a gente ver a realidade. Então ela tem tudo a ver. E assim, o resumo da fotografia. Fotografia para mim é só uma coisa, é luz. Você só consegue captar uma boa fotografia se você tiver com uma bela luz. Então tem tudo a ver aí. A crominância, no caso, ela fica caduca porque a fotografia está sendo feita digital. Digital, correto. Aí ela não tem mais a película Então, para firmar a cor do croma. mas assim, a nossa película, ela é substituída por essa qualidade do papel. Se a gente tem um papel celulose, um papel alfa celulose e um papel algodão, vamos jogar aí que isso seja nossas películas. Se eu pego um papel, a gente chama de gamute, se eu pego um papel, um gamute com alta textura ou de uma baixa textura, ela vai interferir muito na fotografia. Então seria mais ou menos essa questão da nossa película. Então tem essa diferença. Hoje a gente tem um papel brilhoso, a gente tem papel semibrilho, a gente tem um papel metálico, tem papel dourado. Então são aperfeiçoamentos que vêm acontecendo E muita com a tecnologia. vida. E muita tecnologia. Obrigado, Gilton Rosas. Gente, eu conversei com o Gilton Rosas. Eu quero agradecer a André Mendonça, o nosso editor, que fizeram desta entrevista, tá certo, uma obra de arte.
porque após a entrevista, a edição vai ser feita por André e o Gilton, e eles estão brindando a gente com essa maravilha de cromo em cores de alta qualidade, não desmerecendo quem faz fotografia no celular. Continue fazendo. Agora, se puder estudar para desenvolver a técnica e se profissionalizar, faça, porque cultura é fundamental. Eu vou ao break e vou voltar com música sinfônica. Quando eu estou sob as luzes, não tenho medo de nada. E a face oculta da lua, que é a minha, aparece iluminada. Bem, gente, estamos de volta para finalizar o programa com chave de ouro, com música de excelente qualidade. E um dos projetos assim que nos chama a atenção é uma banda Liberty. Depois a gente vai entender o que é Liberty, tá? Liberty Soul, entendeu? A gente tomou conhecimento dessa banda através da Dione, ela que também é musicista, ela toca, acho que trombone, né? Saxofone, entendeu? É top de linha. E a foto dela no Zap, misericórdia, a coisa mais linda do mundo. E aí ela nos ligou pedindo a oportunidade, que ela tem muito amor por esse projeto, que é o Circuito de Concertos EMUSB, temporada 2001 Liberty. Tá aqui. Para tanto, a gente tem em nosso estúdio aqui o maestro Moisés Liberty. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Valadão. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês. A banda sinfônica Liberty Soul existe desde 2019. Foi nosso primeiro evento em 2019. Desde então, a nossa missão tem sido levar música instrumental, né? Tem sido um pouco esquecida nos últimos tempos. É uma alternativa de cultura. Nós temos também música instrumental, né? Música instrumental boa, de qualidade. E procuramos levar isso para a nossa comunidade em primeiro lugar, né? Eu tenho o seguinte conceito de vida: não adianta você querer mudar o mundo se você não atinge nem o seu bairro. Então nós atuamos lá no bairro, no Rosa Elze, levando música instrumental de qualidade para a comunidade. No bairro Rosa Elze. Quer dizer, é aquela tal coisa. A gente sente hoje, não se organiza o povo se educa. E a educação musical do povo brasileiro fica a desejar. Eu não estou sendo preconceituoso com o estilo musical. Não, muito pelo contrário. Porque a vontade é do povo. Mas quando você oferece ao povo, entendeu? Uma música de qualidade, com instrumentos bem executadas, com músicos que leiam partitura, você está dando uma coisa, uma feijoada, entendeu? Você passa hoje em alguns bairros de periferia, em Aracaju, na Grande Aracaju, o que predomina a partir de sexta-feira, 18 horas, é a sofrência alta. Você tá aqui, entendeu? E aí aparece aquela música, entendeu? Falando da sofrência, de sabor, da falta de amor. Aí, por outro lado, como toda ação tem uma reação, tem geralmente um irmãozinho protestante do outro lado que pega um louvor e bota no máximo da altura. O que é que acontece? As pessoas não dormem. É uma poluição sonora miserável, entendeu? E isso é uma realidade. Quem está me ouvindo sabe disso. Entendeu? Você ouvir uma sofrênciazinha, caladinho, tomando um drink, tudo bem, cada um chora por onde gosta, entendeu? Mas você ter uma poluição desagrada. Mas saber que no Conjunto Eduardo Gomes, na Grande Aracaju, em São Cristóvão, tem uma galera preocupada com a cultura da música. E isso é dado, gente, até nos ensaios, porque as pessoas estão vindo.
entendeu? Então você tem música de qualidade, né? O que você gostaria de executar? Agora, sua banda vai executar o quê? Bem, gente, maravilha, é isso, música de qualidade. Maestro, o repertório, como é que é desenvolvido o repertório? Porque você veja bem, muitas vezes os maestros nas suas sinfônicas, eles escolhem a música para a sua tendência musical. Tem aquele que gosta de um estilo de um compositor e outro. Mas no caso da nossa banda, ela também entra no popular. Sim, nós temos na nossa essência ser eclético, porque assim nós temos que tocar do popular ao erudito, passando por samba, pop americano, entendeu? Nós temos que tocar o que o povo gosta de ouvir, então a gente não se restringe a tocar só o erudito, né? Embora nós tenhamos também erudito no repertório. Então a Liberty, por definição, ela é eclética, a gente toca tudo. Você falou uma coisa importante que é o gosto musical, né? A questão de... Nós não temos nada contra nenhum gênero musical, tá? E, inclusive tocamos de tudo. A gente toca Raça Negra, Roupa Nova, um Poporri, que tem músicas de... Eu acho que o pessoal nem lembra mais, né? Jane e Erundi, né? Uma dupla, um casal. Estavam morando aqui em Aracaju recentemente, eles. Então a Liberty toca tudo. O que a gente faz é pegar tudo isso e colocar de forma instrumental, né? Que tem se esquecido, né? das bandas, né? Da parte instrumental. É o que a Liberty quer. Resgatar esse gosto e continuar alimentando ele com música boa. Música boa. O que a gente vai ouvir agora? A gente vai começar ouvindo a Dança Húngara número 5, de Brahms. Maravilha, maestro. Maestro, o senhor também tem uma pegada de luthier. A manutenção desses instrumentos de sopro. Nós estamos numa região de praia, onde a marisia e a própria oxidação do tempo, a acidez da saliva da maioria dos instrumentos de sopro requer uma manutenção. Muitas bandas, até de fanfarra que tinham, terminaram se acabar porque os bocais oxidavam e não dava mais para tocar. Essa limpeza o maestro faz constantemente lá em São Cristóvão mesmo? Sim, nós montamos uma luthieria que faz de tudo, né? Manutenção em todo tipo de instrumento, madeiras, metais, flautas. É importantíssimo que você tenha tocado no assunto, porque tem muita banda no interior do Sergipe que simplesmente parou porque o instrumental está sucateado. Então é indicado ao instrumentista de sopro uma manutenção anual no instrumento, tá?
Se toca muito, de forma profissional, 2 vezes. Mas uma vez por ano, se você parar para fazer manutenção do seu instrumento, ele vai funcionar novo o resto da vida. Dentro dessa ótica, tem uma brincadeira muito comum que o cara diz: tinha um gato na tumba. O que foi a coisa mais inusitada que você achou dentro de um instrumento? Olha, eu, graças a Deus, não achei nem nada perto de um gato, tá? Mas eu já escutei histórias do cara perder a garrafa de água dentro da tuba, entendeu? A garrafa caiu dentro e enganchou e não saía mais. Por falar em garrafa de água, eu tive uma surpresa maravilhosa. Essa semana eu estava no mercado e encontrei o Douglas. O Douglas é meu amigo, é um cara fanfarrão. E ele tem um restaurante voltado para os caminhoneiros ali no bairro, acho que Santos Dumont. E ele criou uma afinidade com um programa muito grande. E o sobrinho dele me contou o seguinte, que todo dia, quando dá 14 horas, ele liga o É Coisa Nossa. E me parece que um cliente achou que já tinha visto o programa, que já tinha mesmo, era uma reprise, a gente reprisa diariamente, inédito sexta-feira e tem a reprise. E aí o cliente reclamou e ele disse pro cara que o restaurante era dele e não queira saber o que ele fez. Douglas, muito obrigado pelo carinho. Você conquistou o coração do Valadão e toda a equipe da TV Câmara Aracaju. Bom, eu quero te agradecer, tá? E a gente vai encerrar com música, certo? O que é que nós vamos assistir? Nós vamos ouvir a Serenata número 3 de Mozart. Tá aí, gente, música de qualidade. Eu quero mandar um beijo no coração ao maestro Hugo Samboni, tá? Tá mandando material, é um sergipano, tocou no Araqueto. Ele foi do Araqueto, ele foi músico de Ivete Sangalo, foi para os Estados Unidos e mês passado ele executou um concerto com apoio cultural da Prefeitura de Nova York, chamado Iemanjá, música brasileira. E esse material tá vindo aqui para a TV Câmara para a gente poder mostrar. Orgulho para Sergipe. Gente, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana, se o bom Deus quiser.